você se engana, porque isso pode destruir a sua vida. Porque quem peca nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, aí a coisa começa a mudar, aí a vida começa a mudar. A partir do momento que você confessa este mal e deixa este mal, a internet, a televisão, cuidado, porque Deus está vendo tudo, e Ele tem que manter a justiça no universo. Mas eu sou crente, pastor. Olha, eu tenho 158 anos de Assembleia de Deus. Olha, eu sou membro dessa igreja. E comigo é diferente. Diferente não. Se você errar, você vai colher as consequências do erro. Seja pastor, seja um novo convertido de uma semana. Primeira coisa, se eu estou vivendo um momento difícil, eu tenho que pensar: será que é alguma besteira que eu fiz? Ou alguma coisa que Deus mandou eu fazer e eu não fiz? Consequência de pecado. Segundo, abra sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 2. Segunda Timóteo capítulo 2, versículo 3. Segunda Timóteo capítulo 2, versículo 3. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, diz assim: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Segunda razão por que um crente sofre: batalha espiritual. A gente não anda por aí meio confuso, fanático. Pastor, eu estava andando na rua e eu vi um demônio em cima ali, estava no galho da árvore. Eu vi que tinha um demônio ali no galho da árvore. E eu estava andando mais um pouco, eu vi outro demônio ali no muro. E na hora de dormir, eu descobri pela divina revelação que tinha um demônio em cima do telhado da minha casa. A gente não vai ficar assim, maluco, vendo demônio em tudo, em todas as coisas, é verdade. Mas também não podemos deixar de lembrar que a cada dia que nós nos levantamos para viver um novo dia, Satanás tem algum projeto, os demônios têm alguma coisa armada e preparada para nos destruir, para nos jogar no erro através de tentações, tentar nos lamear no pecado, ou, se possível for, arrancar as nossas vidas. Então nós precisamos entender que existe sim batalha espiritual diária. Quando você vai para a escola, na sua faculdade, no seu trabalho, no trajeto da igreja, dentro de casa, diante da TV, na internet, a guerra está travada. Naquele dia que você entregou sua vida para Jesus e veio aqui, o diabo passou a te detestar, o diabo passou a te odiar. Ele quer você de volta, ele quer levar você de volta para o baile funk, ele quer levar você de volta para a depressão, ele quer te conduzir outra vez para aquela vida que você tinha antes de Jesus. E não podemos esquecer e desprezar isso. Vivemos uma batalha diária no mundo espiritual. Aqui no Brasil não temos uma perseguição religiosa ferrenha, como acontece no mundo islâmico, onde os cristãos são assassinados, pastores são mortos, igrejas são fechadas. A perseguição que existe no Brasil, ela é cínica, é uma perseguição velada. O bombardeio da mídia para jogar você no erro e no pecado, muita pornografia, muita indução mental, psicológica, através da mídia, televisão, filmes, internet, para jogar você em um pensamento de senso comum, para você começar a achar que o homossexualismo é normal, que mulher com mulher, meninas na escola que se beijam, você achar que isso é normal. Malhação fala sobre isso, as novelas falam sobre isso, e isso vai causando na mente da população a ideia de um senso comum. Isso vai tirando a resistência, a pessoa deixa de acreditar que aquilo é errado, os tabus são quebrados, e anos de um pseudo-discipulado diabólico através da TV, para botar e massificar na mente do povo que isso tudo é normal. Isso faz parte de uma batalha terrível, covarde e cruenta que existe nesse Brasil, e não somente com relação aos mais jovens, que já recebem esse impacto maligno na escola, através de
professores ímpios, às vezes homossexuais, que transmitem dia após dia a ideia de que tudo isso é normal, que sexo antes do casamento é normal, que essas coisas, principalmente com relação à vida sexual, são normais. Isso vai desarticulando, isso vai minando as forças do cristão. É guerra espiritual, é batalha. Uma mulher que assiste novela todo dia, ela, de repente, eu não acredito que ela terá força e resistência espiritual para poder combater essas coisas no trabalho, na escola, na faculdade, porque ela está se deliciando com aquilo todo dia. Como é que ela vai se posicionar contra? Nem argumentos talvez terá. Um homem que gasta tempo na internet com pornografia ou com qualquer coisa nesse sentido, dificilmente terá forças para no trabalho rechaçar um amigo, quando esse amigo vier falando que saiu com uma menina novinha, bonitinha. Se ele está emporcalhado e sujo em casa, como é que ele vai se impor espiritualmente no trabalho? Não vai! Então Satanás trabalha, principalmente através da mídia, para minar a nossa força e impedir-nos de sermos fontes de resistência a esta chuva de imoralidade que ele está trazendo para o Brasil. Mas a batalha espiritual não se dá só no campo das ideias, da ideologia, mas ela se dá também no tete a tete, na pele. Eu me lembro uma vez que eu estava dirigindo lá a Ebenezer, aqui nos bancários, quando estava aqui na ilha, e me lembro de uma jovem que chegou chorosa, dizendo: pastor, ora por mim, pastor, olha para aqui. Ela mostrou o cabelo ralo, e ela tinha um cabelo grosso, grande, bonito. Eu disse: irmão, o que aconteceu? Sabe o que é isso, pastor? É que tem uma semana se mudou lá para o nosso trabalho uma mulher, e a gente descobriu que aquela mulher mexe com bruxaria, com feitiçaria, a mulher é macumbeira. Pastor, tanta gente naquele trabalho. Ela foi olhar logo para mim, olhou para mim e disse assim: que cabelo bonito esse seu. Ah, que inveja que eu tenho desse seu cabelo. Pastor, olha aqui, e começou a cair. Bruxaria, feitiçaria. E a gente diz que macumba não pega em crente, inveja não pega em crente. Como assim? São batalhas, são dardos inflamados, são arapucas, são ciladas. Se você não vigiar, você cai sim. E às vezes até vigilante, Deus permite você sofrer um abalo para entender que precisa orar mais, porque está vivenciando um momento difícil. Às vezes uma doença, um mal-estar, uma tontura. Irmãos, eu estive pregando em uma cidade da Bahia há uns 2 meses atrás, que eu acho que é uma das piores cidades do mundo para você ir lá pregar, que é a cidade de Cachoeira, perto de São Félix, perto de Santo Amaro. É o umbigo da bruxaria e da feitiçaria na Bahia, terra de Caetano Veloso e de outras pessoas famosas da Bahia, terra de Menininha do Cantuá. Eu entrei na cidade e quando eu desci do carro para ir para a pousada, eu me senti mal, senti um peso, parecia que, meu Deus, não conseguia andar. A cidade é até bonita, é belíssima a cidade, tem um rio bonito, tem uma ponte que foi trazida da Europa para ser colocada lá, mas o ambiente espiritual é terrível. E estava acontecendo a festa da padroeira da cidade, que é a tal da Santa Bárbara, lá o demônio deles, e um clima espiritual terrível. Irmãos, eu entro nas pousadas, às vezes, quando vou pregar no fim de semana, sempre eu oro pelo quarto. Senhor, santifica esse quarto, e em nome de Jesus, passa o sangue de Jesus nas vergas e umbrais desse quarto, para eu dormir tranquilo. Mas eu lhes confesso que naquele lugar, na primeira noite, eu tive medo de dormir ali, de tão ruim que era o clima espiritual na cidade. E a gente sabe que isso acontece. Uma palavra de ódio que é jogada contra você, uma bruxaria que é feita contra você, alguém que quer teu mal, às vezes até crente, eu não sei se é crente de verdade, mas frequenta igreja, gente que às vezes dobra o joelho para orar e fala: Senhor, pesa a mão naquele miserável, joga no leito, ele não pode viver. Senhor, o Senhor mandou um anjo para matar 185 mil, eu quero um anjo só para matar ele, mata ele. Isso é macumba de crente. Jesus disse que a gente tem que abençoar quem nos amaldiçoa. A gente tem que orar por quem nos persegue. A pessoa quer usar o Antigo Testamento e ficar totalmente fora da dispensação. Hoje, no Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, você não tem que desejar a morte de ninguém, perseguir ninguém com oração, não. Você tem que abençoar, abençoar, abençoar e abençoar.
Não, mas Davi pegava a espada e cortava, e eu estou quase dando um murro naquele miserável. Irmão, você vai para o inferno se você fizer isso. Jesus disse: se você chamar o seu irmão de raca, de idiota, de imbecil com ódio no coração, você já é digno do inferno. Então, às vezes, nós somos impactados por ondas de terror no mundo espiritual. Ódio, raiva, inveja. Tu viu o carro daquele irmão? Miserável, tomara que bata. Todo besta. Você viu o que aconteceu com aquela irmã? Mas aquilo ali não vai longe, não. Isso reflete nas nossas vidas, irmãos. Se você está num nível espiritual elevado, orando, buscando, vigiando, o impacto é bem pequenininho. Mas vai que isso acontece naquela semana que você não orou, que você não leu a Bíblia, que você não vigiou com palavras, você abriu a guarda, você se mundanizou com televisão e internet, estava frágil espiritualmente, e alguém foi lá e fez alguma coisa contra você, aquilo vai arrebentar com a tua vida. Se a tua vida espiritual estiver fraca, ataques terríveis podem te acontecer. Então, se a minha vida não está bem, pastor Alessandro, aconteceu alguma coisa horrível na minha vida. Primeira coisa que você tem que parar para buscar a Deus, pensar, refletir, meditar e orar. Será que eu fiz alguma besteira, meu Deus? Estou pagando o preço de um erro? Eu fiz alguma coisa errada? Segundo, eu acho que minha vida está bem, eu não ando fazendo tanta besteira assim. Será que armaram contra mim? Será que tem alguém me perseguindo? Ódio, inveja, bruxaria no trabalho? Será que alguém está querendo fazer alguma coisa para te derrubar, te caluniando pelas costas, falando mal de você? Será que isso está refletindo na sua saúde? Está refletindo no ambiente onde você vive? Batalha espiritual é real. Guerra contra demônios é real. Guerra contra seres humanos, a projeção do espírito humano, isso tudo é real. Mas existe uma terceira e última possibilidade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia lá, por favor. Versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. Por que é que a vida do crente não é só vitória, vitória, vitória? Só vitória, varão. Por que não é só vitória? Pecado, batalha espiritual. Versículo 16, segundo aos Coríntios, capítulo 4, diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Esse texto diz que a tribulação pode trazer até bênçãos para nós, vai produzir em nós algo excelente. José teve um sonho, e no sonho que ele teve, Deus revelou para ele que ele seria um grande rei. E eu já ouvi tantas pregações sobre José, que José sofreu o que sofreu na mão dos seus irmãos, porque ele se precipitou, porque ele não devia falar do sonho dele para os irmãos, porque ele tinha o ciúme dos irmãos, porque o seu pai o amava mais do que os demais. Mas na verdade eu acredito que Deus queria provar José. Dizem os estudiosos que ele passou 13 anos, do momento em que recebe o sonho, possivelmente 17 anos de idade, até quando ele recebeu o convite para ser o grão-vizir do Egito, a segunda pessoa, a autoridade administrativa de um dos maiores impérios que o planeta Terra já teve. Mas foram 13 anos de sofrimentos intensos, primeiro na casa do Potifar e depois na prisão. Agora, por que tanto problema veio para a vida de José? Porque José sofreu e sofreu tanto? Eu acredito
que Deus permitiu todo o sofrimento de José, porque naquele sofrimento ele seria burilado, ele seria trabalhado. Toda vaidade, se porventura existisse em seu coração, todo orgulho, toda empáfia, toda bestagem, toda mitidez, no calor e no fogo do sofrimento aquilo seria tirado, para quando ele se assentasse no trono e exercesse a função enorme que ele recebeu, ele estivesse limpo de quaisquer vaidades e orgulhos e soberbas. Então existe uma terceira possibilidade do nosso sofrimento, irmãos. Existe uma terceira possibilidade, porque às vezes você passa por uma desgraça, por uma tragédia, por um problema difícil, por um problema ruim, e você fica doido, fica doida e diz: Deus, por que eu estou passando por isso? Porque isso está acontecendo na minha vida, eu não estava preparado para isso, eu não queria que isso acontecesse, porque isso veio porque Deus tem algo maior na tua vida. Veio porque é simplesmente um momento que Ele está trabalhando lá dentro, lá fundo. Ele sabe como nos atrair para perto dEle. Quando você está com dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, tudo está dando certo na sua vida, a tendência é você se afastar de Deus e das coisas de Deus. Não significa que você vai se jogar no pecado, claro que não. Mas você vai passear mais, você vai desfrutar mais, você terá tempo para tantas outras coisas. Mas aí Deus, cujo objetivo maior é ter você perto dEle o máximo possível, o grande desejo do Deus, Criador dos céus e da terra, é atrair você para perto dEle. Deus não está preocupado se você tem muito dinheiro na conta, no seu banco. Deus não está muito preocupado se você trocou ou não trocou de carro. Deus não está preocupado se esse ano a casa própria sai. Ele vai te ajudar em tudo isso, mas não é a primeira preocupação do Senhor. A preocupação de Deus é se você está perto dEle. E Ele tem mecanismos, Ele tem os seus meios para trazer você de volta para a presença dEle, para o centro da vontade dEle. Aí você diz: Deus, por que de repente veio isso tudo sobre a minha vida? Você lembra da história de Jó? A vida de Jó virou uma desgraça, deu tudo errado para ele.